Olá, como vai? Eu aqui, Hudson Medeiros, e pensando sobre fé. Essa fé que libera o poder de Deus. Nós estamos no meio de uma pandemia global, muitas coisas ainda estão travadas, paralisadas e as pessoas estão se movimentando pouco, mas aqueles que creem no Senhor estão tendo uma oportunidade de exercer fé, exercer essa confiança em Deus e Sua Palavra. Como isso é importante. E você que não tem uma confiança divina, uma fé em Deus, um Deus vivo e verdadeiro ainda, tem a oportunidade de parar para conhecer a Deus, né? E conhecer a fé que libera esse poder de Deus no meio das nossas circunstâncias. Nós estamos no meio de muitas circunstâncias diferentes, estamos vivendo problemas de saúde, muitas vezes problemas econômicos, às vezes problemas familiares. Em todas essas áreas nós necessitamos de milagres, nós precisamos de coisas que são impossíveis para os homens. Mas está escrito que os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. E chegou uma hora de, como filhos de Deus e povo de Deus, aqueles que já creem no seu nome, já conhecem a Deus, enfrentarem várias coisas. Nós temos que enfrentar essa nossa circunstância e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós temos que enfrentar, às vezes, nossas próprias fraquezas. Sim, nós podemos fazer isso. É possível fazer isso, não é? Porque não é na nossa força que nós vamos fazer isso, mas no poder de Deus, no poder de Deus, no poder do seu evangelho, no poder da sua palavra. E quem vai fazer isso é o Senhor Jesus, através do seu Espírito. Ele, nesses dias, está trabalhando muito fortemente para que nós possamos liberar o poder dele, liberar esse poder no meio das nossas circunstâncias. E por isso é que estamos tendo nossas vidas abaladas, né? Muitos estão tendo suas vidas abaladas, sua estrutura e até mesmo sua personalidade, porque você está trabalhando sob pressão em relação a medo, ansiedade, vindo uma série de coisas, mas você pode liberar, através dessa fé em Deus, o poder de Deus para subir acima dessas circunstâncias, né? Então, sua alma, sua vontade, seus pensamentos, seus sentimentos. Muitas pessoas estão vendo essa pressão sobre os seus sentimentos chegar perto quando alguns sintomas aparecem, ou há notícia de que seus familiares estão afetados pela pandemia, pelo vírus, e tudo isso é um lugar de abalos, né, que estamos passando. Mas a nossa fé não deve ser abalada. Não vamos permitir que a nossa fé seja abalada. Mas diga ao Senhor que você está pronto para viver essa confiança mais radical nele, uma confiança mais profunda, e então ser usado por ele, né? Se coloque para ser um instrumento dele, né? Para ser cheio do seu espírito, e então você vai escolher viver a glória de Deus, né? Se você escolhe Deus e sua palavra, se você escolhe confiar em Deus, crer em Deus, em sua palavra, pelo que você já conhece o Senhor, então você fez a escolha correta e você que foi gerado em Deus, é uma nova criatura, nasceu de novo, foi gerado no ventre do onipotente Deus, né? O onipotente e eterno. E suas profecias não falham, suas palavras sobre nós não falham, sobre aquilo que ele fez conosco desde a eternidade, está disponível agora, né? E se estamos vivendo essa confiança, então vamos tomar posse das profecias sobre nós, do que há sobre a sua vida, tome posse daquilo que há sobre a sua vida, e então se aproxime para viver essa fé mais profunda. Coloca a tua fé em ação.
fortalece a tua fé, porque é um tempo de colocar a tua fé em ação. Deus não quer você estéril. Deus não quer que você fique sem a unção dele, mas há uma unção nova. Tudo que Deus usa, ele unge. Tudo que Deus usa, ele unge. Ele está chamando você para se mover na unção dele. E então você vai ser fértil para ele nessa estação. E ele ungiu você para orar pelos enfermos, pelos doentes, pelos necessitados. Então é um tempo de lançar o glorioso poder do Senhor contra os inimigos espirituais. O inimigo do medo, não é? O inimigo da ansiedade, o inimigo da angústia. Esse é um tempo de ter fé para liberar o poder de Deus contra essas circunstâncias. Porque o poder e a firmeza que vem do Senhor sejam sobre a tua vida como aquela mão forte do Senhor que é liberada contra essas circunstâncias, pensamentos, sentimentos, tudo isso tem que ser confrontado agora pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito, não é? Deus te deu um ventre, Deus te deu uma madre espiritual, onde os planos, os propósitos são gerados, as promessas são geradas na tua vida. E se você gera com Deus, então Deus vai estar usando o teu ventre espiritual para liberar tudo aquilo que ele prometeu, as promessas, os propósitos, os planos. Chegou o tempo de lançar esse poder mesmo. Esse poder dissipa o poder do inimigo. Esse poder de Deus dissipa o poder do inimigo. Lá no Salmo 59, verso 11, fala sobre isso. Leia depois, proclame, Salmo 59, verso 11. Ele dissipa o poder do inimigo. E muitas vezes as tuas circunstâncias agora estão enfrentando isso. Então, acione o poder que dissipa o poder do inimigo. O Senhor te deu também a autoridade para dominar teus inimigos, que são os inimigos do Senhor. Os inimigos, na verdade, são os inimigos do Senhor. E pelo poder do Senhor, ele dissipa, ele destrói, ele domina os inimigos dele. Então veja esses inimigos que estão vindo contra a sua vida agora como inimigos que são inimigos de Deus. E você crê em Deus, que é o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua salvação. Então proclame a sua palavra, como diz lá no Salmo 90, verso 11. Salmo 90, verso 11. E proclame que o poder da ira do Senhor é lançado contra o poder das trevas. O poder da ira do Senhor é lançado contra o poder das trevas. Não importa se eles estão atacando as finanças, não importa se estão atacando a saúde, não importa se estão atacando o casamento, o relacionamento, mas o poder do Senhor, pela fé, deve ser liberado nas nossas circunstâncias. Pode ser liberado nas nossas circunstâncias. Em Mateus, no capítulo 10, o verso 1, fala sobre lançar o poder de Deus, o poder da autoridade do Senhor contra espíritos malignos, contra demônios, em nome de Jesus. Então, nós temos muitas vezes que enfrentar estas coisas malignas, essas estratégias malignas, esses planos malignos, lançando o poder de Deus com a palavra de Deus. Use Mateus capítulo 10, verso 1, e veja exatamente esse poder funcionar, como ele é para funcionar, não é? Em Atos 26 e o verso 18, Atos 26 e o verso 18, fala: estou livre do poder de Satanás quando estou em Cristo, quando estou em Deus. Então, se eu me posiciono nessa confiança de que eu estou lavado, redimido, perdoado, justificado, eu estou ali livre do poder de Satanás. E muitas vezes muitos cristãos estão perdendo porque eles não conseguem exercer essa autoridade, eles não conseguem aplicar a fé. E aqui coloque a tua fé em ação, coloque a tua confiança em Deus em ação.
e então você vai gerar esses milagres, essas circunstâncias vão virar, vão tomar outra direção, porque você está em confiança em quem é Deus, mas também porque você conhece a Deus. É muito importante saber que a vida eterna é conhecer a Deus, e nós não podemos parar de conhecer a Deus, mas prosseguir em conhecer o Senhor. Esse é um tempo que nós temos agora, é o tempo de conhecer o Senhor. Prossiga em conhecer o Senhor. Não coloque Deus numa caixinha. Não é possível colocar Deus numa caixinha. Não coloque numa caixinha, mas esteja aberto para sempre conhecer aspectos novos da sua pessoa, do seu poder, da sua grandeza, e lançar realmente o seu poder nessas circunstâncias contra os inimigos espirituais, contra o mal que se levanta, contra toda forma de resistência à vontade de Deus e ao propósito de Deus. Muito bem, lembra de Efésios? Lá em Efésios fala a respeito disso, a respeito de ter essa confiança firme em um Pai que nos arma. Ele é um Pai que nos arma, e Ele nos dá a espada do seu Espírito. A espada do seu Espírito é a sua palavra, né? Ele lembra lá quando Israel estava enfrentando aquela perseguição e a caça dos egípcios, do faraó que vinha atrás, e então o Senhor dividiu o mar com uma palavra, com uma promessa que Ele fez a seu servo Moisés. E Ele dividiu o mar e destruiu todo aquele exército de guerreiros que não estavam aceitando que era o tempo da liberdade do povo de Israel. E aí morreram o cavalo e o cavaleiro. Também os seres espirituais que estavam naquela situação foram vencidos pelo Senhor. Mas por quê? Porque Moisés usou a palavra de Deus. A palavra que Deus dá tem que ser aplicada. A fé tem que ser colocada em ação. E eu quero chamar a tua atenção a respeito disso, porque Deus está profundamente interessado em que você coloque a sua fé em ação. Se fortaleça, como diz em Efésios 6:10, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder. Pegue esse poder que já está em você pelo Espírito e pela palavra e aplique a sua fé nas suas circunstâncias. Coloque a sua fé em ação, porque tudo que Deus usa, Ele unge. Tudo que Deus usa, Ele unge. E Ele chamou você para ser exatamente esse ungido de Deus, ungido como Cristo Jesus, o Filho ungido que Ele enviou. Esse é o nosso modelo para colocar a nossa fé em ação. Eu quero deixar essa palavra para que você reflita e aplique em todas as áreas, coloque a sua fé em ação. Um grande abraço e veja, eu oro que você veja o fruto da fé em ação esta semana ainda, em nome de Jesus. Grande abraço, nós nos vemos logo logo.